A paz do Senhor, meus amores, espero que todos estejam bem. Alegra o teu coração. Deus tem controle sobre todas as áreas da tua vida e a sua área sentimental, ela é extremamente importante para Deus. Você vai entender o que Deus está mandando te entregar agora, você vai entender a importância da sua vida sentimental, você vai entender o trabalhar de Deus nessa área, você vai compreender muita coisa que vai acalmar o seu coração, vai fazer você mudar a sua concepção com relação a isso e tudo vai ficar bem. Temos que confiar no Deus que nós servimos. Ele entregou uma palavra no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 18, que a palavra fala o seguinte para você. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Aqui era a criação do mundo. Então Deus fez os rios, né? Estava montando a terra. O sol, a lua, ele foi fazendo tudo. E chegou a hora dele fazer a semelhança dele, que era Adão. Então, quando ele percebeu que Adão estava sozinho, e ele percebeu que a criação dele tem essa parte do afeto, porque nós temos essa parte afetiva com Deus. Quem tem vida com Deus aqui vai entender o que eu estou falando. Então tem buraco dentro de nós, um vazio dentro do ser humano que só é preenchido pelo amor de Deus. Então enquanto você não tem esse encontro com o Senhor, você vai sempre permanecer vazio. E muitas pessoas que não conseguem ter esse encontro com Deus, acabam buscando Deus de uma forma, em vários subterfúgios. Então, são as coisas que o mundo oferece. Então a cultura oferece, eu vou falar do Brasil, né, que a gente está no Brasil, a cultura oferece a badalação, né, o carnaval, oferece festas, oferece isso, oferece aquilo, e as pessoas vão sempre buscando serem preenchidas com essas coisas, que na verdade faz com que elas se tornem mais vazias. Então, quando nós temos esse encontro afetivo com Deus, que Deus preenche esse vazio em nós, que Ele nos dá a salvação, uma vez que você foi salvo e você foi liberto, você não sente mais vontade de participar dessas coisas, porque você já é preenchido por Deus. Então, o amor de Deus, a presença dele, se torna extremamente suficiente para você. Então, a gente fica com esse lado espiritual totalmente preenchido. Mas nós temos também esse lado afetivo, que isso é estudado, a antropologia ela ensina muito bem sobre isso, que o ser humano não nasceu para viver sozinho. Então, Deus, uma vez que Ele é o amor, Ele ensina a nos amar, Ele faz com que a gente ame o outro, nós temos que compartilhar esse amor que Deus nos dá, que Deus entrega para a gente todo santo dia. Então a gente precisa dessa troca, receber o amor de Deus, traz para dentro de nós, a gente passa a se amar e depois nós temos que passar esse amor para o outro e receber amor do outro. Então existe uma troca afetiva que era necessária na minha vida e na sua vida. Então não tem como o ser humano viver isolado. Tanto que um eremita, por exemplo, é uma vida de sofrimento. Uma pessoa que fica desiludida, tem uma história muito antiga que eu vou dividir com os irmãos, eu já contei isso em pregações há muitos anos atrás, que foi uma reportagem que eu assisti que eu fiquei com muita dó daquele rapaz. Era um rapaz bonito, trabalhava numa fazenda, e ele se apaixona pela filha do fazendeiro. E ele trabalhava lá, ele era um funcionário, então ele não tinha dote, ele não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha nome, não tinha nada. E naquela época os casamentos eram todos comerciais. Então era o pai que arrumava o marido para a filha. Ela não tinha opção. Então a mulher era vista como um objeto de troca. Então ele prepara um marido para a filha e a filha acaba se casando porque era o pai que tinha organizado aquilo. E esse rapaz, ele amava essa moça e essa moça gostava desse rapaz. Existia uma reciprocidade nesse amor, que era o funcionário com a filha do fazendeiro. Só que dentro da ordem, do costume, ela não podia ir contra o pai e se casar com o funcionário da fazenda. Então ela teve que casar com um rapaz que o pai programou para ela. Quer dizer, ficou infeliz a vida toda, né? E esse funcionário que amava essa moça, que era a filha do fazendeiro, ele se revoltou. Ele não teve chão.
Então ele pegou as pouquinhas coisas que ele tinha e entrou para o meio de uma floresta e foi morar lá dentro. Ele se isolou do mundo. Ele se isolou. Quando o repórter chega para conversar com ele não consegue nem se comunicar mais, porque não existia uma troca de afetividade, não existia uma troca de diálogo. Então ele não conseguia falar o português direito mais. Ele tinha uma dificuldade muito grande para falar, para se comunicar. Então tinha anos que ele não via ninguém e de repente no meio da floresta aparece um repórter para entender a história dele. E passou a vida inteira ali, provavelmente já deve ter morrido, porque eu assisti isso há muitos anos atrás, eu acredito que esse senhor não esteja vivo mais. Ele já era um senhor, mas passou a vida dele isolado. Ele não teve coragem, talvez, de se matar, porque o suicídio, né, a gente sabe que a gente perde a nossa salvação, Deus é contra isso, mas ele se isolou, ele não conseguiu. Então mostra muito bem isso, que nós não nascemos para vivermos sozinhos, então a gente precisa ter uma troca afetiva com outras pessoas. Então a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter relacionamento. Tem hora que Deus deixa a gente isolada, cada um tem um temperamento, tem pessoas que gostam de ficar lotado de gente, que às vezes não é nem que você gosta, é a carência que você carrega dentro de você e você necessita dessa quantidade de gente ao seu redor. Porque você não teve talvez aquele encontro profundo com Deus e aí você quer afeto, você quer atenção. Então o fato de você ficar rodeado de pessoas faz com que você se sinta vivo e viva. Mas isso não significa que você está feliz com essa situação. Porque a felicidade a gente se encontra primeiro em Deus. Você pode ver que uma pessoa que ela não tem esse encontro com Deus, ela não consegue ser feliz em área nenhuma. Ela pode ter todos os carros mais caros do mundo, a casa mais cara do mundo, pode viajar o mundo afora, ela está sempre vazia, porque o buraco que é de Deus é só Deus que preenche. Aquele vazio que está dentro do ser humano é só de Deus. E existe aquele vazio afetivo, sentimental, que existe uma pessoa programada. Que a própria palavra fala, foi Deus que fez Eva para Adão. Não foi Adão que escolheu. Não foi Adão que pediu. Deus percebeu que ele não podia ficar sozinho daquele jeito, precisaria ter uma pessoa parecida, né, compatível com ele, para que ele viesse ter esse desenvolvimento afetivo, porque ele já tinha o preenchimento dentro dele, que era a presença de Deus que visitava ele todo dia, no período da tarde, naquele jardim. Mas ele precisava ter uma pessoa para transbordar aquele amor que Deus dava, dividir a história dele com alguém. E Deus vai lá e cria a mulher. Então, para a vida de cada ser humano, existe uma pessoa pré-determinada por Deus. Então, uma vez que nós não temos conhecimento do nosso futuro, que nós não sabemos o que se passa no coração do outro, uma vez que nós não sabemos nem como comer direito, que a gente tem hora que come errado, tem alimentos que fazem mal para a gente não sabe. Nós temos que saber nos alimentar, a gente não sabe. Como que nós vamos conseguir escolher alguém para a nossa história? Se é Deus que sonda o coração do outro. Então essas pregações que fazem aí fora, às vezes tem pregador que cuida de adolescente, não, você gostou da menina, você tem que ir lá, um adolescente, irmãos. Tem que ir lá, tem que fazer, tem que acontecer. Tem que ensinar o adolescente a orar, porque essa fase da adolescência é a pior fase que tem, e uma das áreas que o demônio mais devasta na adolescência é a área sentimental. Então tem homens que saem destruídos da sua vida, na sua vida sentimental, na base da adolescência. Como existem mulheres que ficam destruídas para o resto da vida porque teve desilusões amorosas na adolescência. E o adolescente ainda tem um problema grave. Ele tem o problema da paixão, que dura 2 anos, que é algo alucinante, que começa a respirar a pessoa 24 horas por dia, chega a sufocar. Tem uns que cometem suicídio, que não consegue suportar isso. E a paixão não tem nada a ver com amor. Amor é totalmente diferente. Na hora que a paixão passa, que dá aquele estalo, ele não aguenta nem ver a menina na frente, nem o rapaz na frente. Mas sofreu horrores, chorou horrores, comeu e ficou com sobrepeso, ficou sem comer, emagreceu demais. Aí desenvolve bulimia, e vai fazendo, sabe, um monte de coisa, anorexia, tudo por causa daquela maldita paixão que teve ali. Que o hormônio está à flor da pele, então se apaixona por tudo. Tudo que vê se apaixona. Então,
quando a gente tem a oportunidade de evangelizar um adolescente, nós temos que ensinar o adolescente a orar para que Deus venha controlar isso no adolescente e fazer com que o adolescente tenha consciência da importância da vida sentimental dele. Porque nós temos uma cultura corrompida, aonde o adolescente ou o pré-adolescente beija milhares de boca, se relaciona intimamente com milhares de pessoas, existe uma troca de energia nisso que é muito violenta para o plano espiritual. Primeiro que o lugar que mais tem bactéria no corpo humano é a boca. Então, quando você vai, por exemplo, beijar várias pessoas, você não sabe a higiene que a pessoa tem, você pode pegar uma doença pela boca. A macumba entra pela boca. Imagina a troca de demônios que não existe através desse contato pela boca. Se a macumba entra pela boca, por aquilo que é consagrado pelo demônio, que o espírito entra dentro do teu corpo. Então, quando você beija uma pessoa que não foi programada para a sua vida e você troca uma energia com essa pessoa através de um ato íntimo, que é um beijo na boca, você está causando um problema enorme no âmbito espiritual para a tua vida, no âmbito físico, que vai te acarretar inúmeros problemas lá na frente, que a pessoa muitas vezes não tem nem noção. Então, essa época que é a festa da carne, por exemplo, que é o carnaval, é um perigo, porque é uma prostituição explícita, aonde a pessoa beija inúmeras outras pessoas ali, e existe troca de demônios cada vez que existe esse ato íntimo. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, beija um rapaz. Ela não tem vício a droga nenhuma, mas o rapaz é viciado em cocaína. Então, na balada ali do carnaval, pulando e tal, bebeu, né? Mexeu no lombo frontal, que eu já expliquei para os irmãos que é um perigo, a conexão espiritual nossa está aqui, ó. Os egípcios já sabiam disso. Sabe aquele olho grego que virou moda agora? Que todo mundo usa, que eu acho ele horroroso? Aquele olho grego lá representa o lombo frontal. É a sua conexão com o plano espiritual. Ou você vai para o bem ou você vai para o mal. Então a pessoa tá ali na balada do carnaval, vai lá e beija alguém, ela não tem vício de cocaína, mas o cara tem. Na hora que ela troca esse beijo com esse homem, os demônios que escravizam ele no vício da cocaína passam para ela. E o vício que ela tiver, aquilo que escraviza ela, passa para o rapaz. Então existe uma troca de demônios todas as vezes que existe um ato íntimo. Então quando eu falo para os irmãos que é nojento, que eu não gosto, eu nunca gostei. Quando eu era nova, eu acompanhei algumas festas de carnaval, porque minha mãe mandava eu ir junto com as minhas irmãs para fazer companhia, como se eu fosse resolver alguma coisa, né? Porque eu era mais nova do que elas, eu acho que minha mãe achava assim, vai junto para intimidar. Então eu fui em algumas vezes, mas não gostava. Então a maioria das vezes eu não ia. Quando eu ia era só para acompanhar minhas irmãs. Acho que eu fui uma vez com cada uma delas, depois eu não quis ir mais. Eu me retraía. Eu achava aquilo, sabe, repugnante. Dava 10 horas da noite também, eu era menina, dava um sono terrível. Elas varavam a noite pulando aquele negócio. E eu voltava para casa das amigas, de onde elas estavam, e eu ia dormir. E ficava lá. Então, o carnaval, ele é uma porta aberta para desgraça na nossa vida. Tanto que o relacionamento abusivo que eu tive, que eu convivi 9 anos, eu fui acompanhar a minha irmã mais velha em uma festa de carnaval, e nessa festa de carnaval eu conheci esse demônio. Então, aí eu falo para os irmãos, eu tenho experiência, então eu estou falando daquilo que eu conheço. Então é uma festa que não agrega nada na vida de ninguém. Aí você vai falar assim, mas tem gente que se encontrou numa festa dessa e deu certo. Será que está vivendo sob bênção ou está vivendo sob maldição? Será que deu certo ou será que o demônio está fazendo dar certo? Porque uma coisa é aquilo que é de Deus. E Deus não leva a gente para balada para conseguir um marido e uma esposa. Deus não leva a gente para um lugar onde tem bebida, pornografia, não leva. Quando você analisa, por exemplo, as festas do funk, que existem toda aquela confusão, as batidas do funk são evocações de demônio. Toda aquela batida da música funkeira, ela é invocação de demônios, e de demônios para o sexo. Por isso que as pessoas entram alucinadas nesses shows e fazem loucuras lá dentro. Tem relação sexual explicitamente no meio de todo mundo que está ali assistindo o show. É uma coisa horrorosa.
Porque o demônio influencia a mente do ser humano e faz com que o ser humano venha provocar loucuras, fazer loucuras. Tanto que Deus fala na palavra, vieram para matar, roubar e destruir. Quando nós temos essa concepção, irmãos, quando a gente entende esse lado sentimental, o que uma pessoa inteligente que conhece a palavra, que é liberta, aprendeu o que é errado, faz? Vou me reservar. Vou esperar em Deus. É o mais inteligente a se fazer. Primeiro, porque seu corpo não foi achado na lata do lixo. Em segundo, que você não vai ficar trocando energia com uma pessoa que não foi programada para você. Todas as vezes que você pega uma pessoa que não foi projetada para você, você está atrapalhando o destino dessa pessoa e atrapalhando o seu. Você está desviando essa pessoa do propósito dela. Você está arrumando encrenca para você. Você está trazendo maldição para sua vida. Você está trazendo karma para sua história. Quando nós não temos noção de nada disso, a gente cai nesses laços. É o que acontece aí fora. Por isso nós temos que fazer o ID, falar da palavra, orar para as pessoas, interceder, dar exemplo. Mas quando nós temos essa concepção de como funciona o plano espiritual, você é inteligente, você está em Deus, você está cheio do Espírito Santo. Você vai fazer o quê? Você vai ficar trocando energia com outras pessoas que não foram projetadas para sua vida, trazendo demônios que escravizam essa pessoa para sua história, provocando uma maldição na sua vida sentimental? Querendo insistir em algo que Deus já mostrou para você que não é? Então a gente precisa ter essa concepção. Quando alguém entra na sua vida que Deus dá a oportunidade de fazer o bem para sua história e não faz, está arrumando encrenca com o Senhor, porque cria dívida. E muitas vezes o demônio ele é muito sorrateiro para entrar na sua história. Ele entra de um jeito tão sutil que você acaba caindo. Então a carência é algo que prejudica muito o ser humano. Quando a gente apanha muito na vida, irmãos, a gente entende que, sabe, o jeito que o demônio trabalha, como que acontece todas essas coisas. Deus às vezes permite a gente viver algumas coisas, algumas dores na nossa história para a gente entender como que funciona. Quando você tem essa concepção da verdade, você se afasta e fala, não, agora eu vou esperar em Deus. Eu quero o que é meu. Talvez você está numa idade aí que você tem que esperar, porque às vezes numa determinada idade sua, o seu amor estava nascendo. Porque Deus une com diferença de idade. Deus faz isso. Às vezes a mulher é mais velha do que o homem. É a união de Deus. Ele faz do jeito que ele quiser. Às vezes o homem ele é mais velho do que a mulher. Às vezes tem que compara a mesma idade. Então Deus tem os propósitos dele e a gente não entende. E às vezes a gente tem que aguardar durante um período, a gente tem que esperar durante um período, a gente tem que ficar, sabe, em stand-by mesmo e se precaver de toda a armadilha do inimigo. Porque se você trouxer um relacionamento para sua vida que não é de Deus, eu falo pelas experiências que eu tive, irmãos, não foram agradáveis. Não foram agradáveis, foram experiências terríveis que eu tive na minha história. Você vai casar com uma maldição, com um demônio na sua vida, que não vai trazer nada, agregar nada na sua história. E uma pessoa assim, usada pelo diabo, que vai fazer da sua vida uma maldição. Então, se eu pudesse voltar atrás na minha história, se eu pudesse reescrever a minha história, eu jamais teria acompanhado a minha irmã naquele dia lá, porque aquele demônio não teria entrado na minha história através daquela companhia que eu fiz para minha irmã, que ela estava num processo de separação na época, e ela estava muito chateada com a situação, e ela estava meio abalada, minha mãe mandou eu ir junto, e no ir junto, eu acabei conhecendo aquele demônio que acabou com a minha vida, entre aspas. Trouxe uma destruição, uma devastação. Porque na cabeça dele, ele achou que ele ia me destruir, né? E na verdade ele não conseguiu, porque eu já era um projeto de Deus. E Deus me resgatou. E de lá para cá, eu nunca mais parei de servir a Deus. E Deus tem me sustentado e tem me restituído tudo que foi arrancado da minha vida. Minha saúde, a minha juventude, tudo. Então a gente precisa ter essa concepção, porque o demônio ele entra de uma forma muito sorrateira na vida da gente. E se nós não tivermos, por exemplo, sabedoria, que era o meu caso, eu não tinha Deus na minha vida. Eu só fui ter uma concepção quando eu aceitei Jesus como único Salvador. E aí eu comecei a estudar o Evangelho e de lá para cá, a minha vida é só com Deus. Não abro mão da minha vida com o Senhor, porque eu sei que Ele me protege. E eu fiquei em stand-by com Ele. Falei, não, eu vou esperar em Deus. Agora eu sei como que funciona, eu não quero encrenca nenhuma na minha vida. Se o Senhor quiser trazer alguém, o Senhor traga. Se o Senhor não quiser trazer ninguém, eu estou na paz do Senhor. Fazendo o que eu nasci para fazer, ensinar o Evangelho.
Então Deus seleciona a gente. Então, às vezes, o esperar em Deus, você está entendendo o que que é? Porque tem pessoas aqui que estão revoltadas com o Senhor. Senhor, eu estou sozinho e sozinha há muito tempo. Mas Deus está te resguardando e separando você para você viver algo extraordinário, vindo de Deus, algo santo. Então, Deus está preparando uma Eva para você e um Adão para você. Agora, se você não tiver paciência para esperar, você vai pegar os pratos de lentilha que Satanás vai te oferecer. Você vai trazer maldição para a sua vida. E o que acontece com a vida sentimental? A vida sentimental, irmãos, é a parte mais importante da vida do ser humano. Você pode observar, quando a sua vida sentimental ela não está bem, a sua vida financeira não anda bem, a sua saúde não fica bem, a sua vida familiar não anda bem, a sua área de estudo, pode ser faculdade, curso, não anda bem, você não fica bem. Você vai continuar trabalhando? Vai. Você vai continuar convivendo com a sua família? Você vai. Mas você vai estar sempre vazio. Sempre vazia. Você vai estar sempre, sabe, chateado e chateada com as situações. Você não vai se encontrar nos lugares, porque você não encontrou sua metade. Você não consegue trocar o seu lado afetivo com a pessoa que você tem que trocar. E aí você quer trocar essa parte afetiva que Deus fez em você, com a pessoa errada, não funciona. A energia da pessoa não condiz com a sua energia. Não foi feito para você. Corpos não se encaixam, o beijo não é bom. Aí você vai falar assim, ai dela, mas o pessoal fala que tem química. Não, não tem química, é ilusão, é o demônio que faz. É o demônio que instiga os hormônios, a parte carnal. Por isso que Deus fala, aquilo que você vive no espiritual, irmãos, não se compara com a carne. Não se compara com a carne. A carne, você vai pela emoção, você vai pelo oba-oba, você vai pelo efeito do álcool. Quantas pessoas aqui, olha o que Deus está me falando, quantas pessoas aqui já não se relacionaram, que você namorava, que você se envolvia, que você só conseguia ter relação sexual com a pessoa se você bebesse alguma coisa. Porque se você fosse num âmbito natural, seu 100% natural, era difícil de encarar. Porque não era de Deus. O cheiro da pessoa num determinado momento te incomodava. O jeito da pessoa te irritava. Então, para que acontecesse algo, tinha que beber álcool. Tinha que ingerir algo. Tinha que mexer no seu lombo frontal, né? Que é a hora que expande, abre a porta do inferno para os demônios te instigarem a fazer aquilo ali. Então, você estava praticamente hipnotizado pelos demônios, tendo atos ali, que não te agregaram em nada. Quer dizer, sujando o teu corpo, trazendo dor para o teu espírito, oprimindo a tua alma. Então, quando a gente começa a analisar isso e ver que a parte sentimental nossa é a área mais importante da nossa vida, o que você vai fazer? Você vai trabalhar nela e você vai se precaver. Você vai falar assim, não, se a parte sentimental é a área mais importante da vida do ser humano, por que eu vou deixar qualquer pessoa, qualquer lixo entrar na minha vida? Eu vou deixar a prostituta entrar na minha vida? Eu vou deixar um prostituto entrar na minha vida? Vou ficar dividindo esses demônios que a pessoa carrega? Porque cada pessoa, uma vez que te trai, né? Toda vez que a pessoa te trai com alguém, ela traz os demônios da outra pessoa para ela, e na hora que você tem um ato sexual com ela, um ato íntimo com ela, ela traz esses demônios para sua vida. Aí você não entende por que a sua vida financeira é muito lenta, você trabalha demais, não tem resultado. Aí você não entende por que a sua saúde toda hora está fragilizada. Você não entende por que tem conflito dentro da tua casa. Por que toda hora você está infeliz. Você nunca está satisfeito com nada. Você trabalha, compra um negócio. Aquilo não te satisfaz, não preenche. Aí você tá com a pessoa, daqui a pouco você sente uma repulsa terrível, você não entende por que você tá com a pessoa, você quer sair da pessoa, você não consegue sair, porque parece que tem alguma coisa que te amarra. E aí você fica nesse empurra. Quando você assusta, irmão, você tá com 50, 60 anos, você não fez nada da sua história. Você só viveu desgraça na sua vida. E tem gente que entra na sua história, que às vezes você dá brecha, legalidade para entrar, que é uma pessoa que é usada pelo diabo. A pessoa fez amarração para você estar com ela. E aí você fica vivendo um relacionamento que não era para você estar ali. Atrasando os teus estudos, as bênçãos que Deus tem para te dar. Irmão, se eu pudesse voltar atrás e aniquilar relacionamentos que eu tive, porque atrasou minha vida. Era para eu ter desenvolvido muita coisa na minha história.
Muita coisa, porque Deus vai me usar de várias formas, era para eu ter desenvolvido várias coisas no meu estudo, tudo isso foi atrasado. Por quê? Porque pessoas que não foram programadas para mim entraram na minha vida. O demônio trouxe para me tirar do propósito de Deus. Hoje não acontece mais. Nem amizade, nem ninguém. Entrou na minha vida para atrapalhar o meu processo com Deus, eu chego e falo, ó, tô tirando, tô afastando, porque vai afastar você de mim, eu não vou permitir. Ele não deixa ninguém chegar perto. A gente vive numa paz, sabe? Que é surreal. Quando Deus traz a pessoa certa para a sua vida flui em todos os sentidos, porque você vai andar com uma pessoa, que você vai ter uma troca afetiva com ela, que vai fazer sentido na sua história. Uma pessoa programada para você, que vai te entender em todos os sentidos. Então, não vai ter troca de demônio, mas vai haver uma junção, aonde o Espírito Santo vai fazer parte dessa união, vai ser o centro. E uma vez que Deus abriu essa porta, que você passou por ela, essa porta nunca mais será, sabe, essa porta será fechada, lacrada, e nunca mais ninguém vai entrar por essa porta. Essa porta é sua. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Deus fecha, ninguém abre. Então, quando Deus une um propósito, e vocês permanecem na presença de Deus, ninguém dá legalidade para o diabo entrar, né? Porque tem casais que são unidos por Deus, aí, por falta de sabedoria, um ou outro vai lá e dá legalidade para o demônio entrar. Quando o demônio entra, devasta e destrói a aliança. Só que aquilo que Deus construiu, o que Deus uniu, ninguém separa. Fica separado um tempo, Deus trata, Deus trabalha, demora às vezes bastante tempo, porque às vezes um lado é mais teimoso que o outro. Depois Deus pega e une, porque para Deus nada é impossível. Eu já vi história de casais que Deus uniu, de ficar 11 anos separados um do outro. Um casou de um lado, o outro casou do outro, e depois se separaram das pessoas erradas e voltaram a se unir novamente. Tem até uma irmã, que eu não lembro o nome dela, que foi um testemunho que eu assisti há muitos anos atrás, que eles escreveram um livro sobre isso. Deram legalidade para o demônio entrar, começou com pequenas brigas e discussões, não colocaram a palavra de Deus em prática e destruiu o relacionamento. Depois de 11 anos, Deus foi lá e uniu. Então, quando nós temos essa concepção de que a parte sentimental da nossa vida é a área mais importante da nossa história, a gente passa a cuidar dela com mais carinho. E uma vez que você tem amor próprio, você não vai ficar passando de mão em mão, porque você não é um objeto. Então, você vai se reservar, se guardar para a pessoa que Deus tem para sua história, ao qual você vai caminhar com ela e prosperar com ela nessa terra, porque todo mundo vai envelhecer, irmãos, ninguém fica bonito pro resto da vida. Até fica bonito, tem uma boa aparência, mas não naquela beleza, sabe, da sua juventude. Eu lembro de uma reportagem de Alain Delon, que foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo, realmente era um homem muito bonito, e ele falava que envelhecer era uma das piores coisas que poderia ter acontecido na vida dele, porque ele foi movido à beleza dele. Então ele era aclamado, ele era desejado, ele era um homem que foi conhecido no mundo inteiro pelo rosto que ele tinha. E de repente ele começa a envelhecer, aquele glamour acaba, né? Quer dizer, toda a parte talvez afetiva que ele tinha, ele foi trocando com o sucesso, trocando com as mulheres que corriam atrás dele, né? Com aquela fama, e uma hora isso passa. Mas quando você tem Deus na sua vida, quando você tem Jesus na sua vida, a vida se torna diferente. Deus faz você prosperar, faz você ter sucesso, Deus faz você crescer, mas dentro dos princípios dele, porque quebra de princípios traz dor. Toda quebra de princípio vai te trazer problemas e maldições lá na frente. Nós nunca devemos quebrar os princípios. Então, todas as vezes que tem essa quebra de princípio, nós passamos por problemas, inúmeros problemas e maldições na nossa vida. Então, nós não podemos quebrar esses valores que Deus nos dá. E entender que através deles nós vamos prosperar, crescer, ter saúde, ter felicidade. Vai ter levante, vai ter dificuldade, mas irmãos, quando você está com a pessoa certa, o mundo está caindo, pode chover canivete. Você está vivendo um grande amor, você tem uma pessoa que cuida de você. Porque uma pessoa que ama você, ela não vai te expor. Ela vai te ajudar a resolver o problema e não expor as suas fraquezas e os teus problemas para os outros. Você já viu aqueles casais que não foi Deus que uniu, como que funciona?
Eles vão num lugar, fica o tempo todo um atacando o outro, um ressaltando o defeito do outro o tempo inteiro. Não existe, sabe, um respeito. E na hora que um afasta, fala mal do marido para não sei quem, depois o marido tá não sei aonde, reclama da mulher. Por quê? Porque aquilo ali não é feito por Deus. Não é uma união feita pelo Senhor. Não tem amor naquilo ali. Sei lá por que que casaram. E fica o tempo todo um amaldiçoando o outro, numa competição com o outro, um traindo o outro, um querendo ser mais do que o outro, vivendo numa competição porque quer mostrar que é mais inteligente do que o outro. Irmãos, o que Deus une é a harmonia. O que Deus une é a admiração. Você vai admirar a pessoa que está com você e a pessoa que está com você vai admirar você. Vai adorar você descabelada, do jeito que você está, do jeito que você acorda. Isso é amor de verdade. Não é ficar vivendo essas ilusões de internet, né? Que hoje em dia, antes existiam as revistas, né? Que mostrava uma falsa realidade, vendia um corpo que não existe, uma beleza que não, totalmente montada, né? De Photoshop. E hoje existem os filtros que estão na internet. Então as pessoas ficam iludidas com essas coisas. Mas um amor verdadeiro, quando une, que é a união de alma, a união de espírito, você vai ver beleza na pessoa, você vai enxergar a pessoa como que ela é, por dentro, por fora. A pessoa vai crescer, vai evoluir, o casal fica até mais bonito, porque existe amor. Então o casal cresce unido, começam a aparecer até como se fossem irmãos de sangue. Porque são tão idênticos em espírito que o físico começa a refletir isso. Porque o trabalhar de Deus é de dentro para fora. Então a nossa vida sentimental ela é extremamente importante. A área mais importante da nossa vida é a nossa vida sentimental. Você vai falar assim dela, mas eu estou sozinho, sozinha. Então quer dizer que eu estou destruído nessa área? Não, você está aguardando em Deus. Você está esperando o melhor dessa terra para você poder viver. Deus tem um Adão para sua vida e tem uma Eva para sua história. Deus não tem lixo programado por Satanás para colocar na sua vida. Alguém que não foi projetado para sua história não vai se encaixar no seu cenário, não vai falar a mesma língua. Aí você vai ficar 7 anos, 8 anos, 6 anos arrastando um relacionamento que não vai levar você a lugar algum. E às vezes a pessoa quis entrar na sua história, sabe, Satanás ajudou ela a montar um personagem para te iludir, porque às vezes ela demonstrou ter características do que o seu espírito já espera. Porque o seu espírito já tem uma expectativa daquilo que Deus criou para você. Você tem uma conexão com Deus. Você tem Deus no seu DNA. Então, aquilo que que Deus tem para sua história, o seu espírito meio que já sabe. Então, você no seu íntimo, você já idealiza o homem, você já idealiza a mulher que vai fazer parte da sua história. Os demônios sabem mais ou menos o que Deus está trazendo para sua vida. Então, ele vai te oferecer um prato de lentilha que tem algumas características com aquilo que o seu espírito está esperando. E dentro dessa situação, desse envolvimento que é falso, que é um fake, você acaba caindo. Seu espírito acha que aquilo dali, né, não acho que, né, eu acho que eu achei a mulher da minha vida, porque você sente, né, que tem algo. Quando aparece a pessoa certa na sua vida, que você olha, que você analisa, você fala, não, realmente, essa aqui é a mulher da minha vida, esse aqui é o homem da minha vida. Deus mostra para você, ele te apresenta, porque ele mostra para você aquilo que é teu. Talvez você tá enfeitiçado, você não enxerga. Tem gente que tá assim, né? A pessoa tá enfeitiçado, tá enfeitiçada, tá cheio de obra de amarração, os demônios cegando de tudo quanto é lado, a pessoa você passa do lado da pessoa que você ama, a pessoa não consegue te enxergar. Os demônios não deixam ela ver você. Ele vê um poste, mas não vê você. Se você tem uma pele preta, ele faz com que ele te enxergue branco. Se você é branco, faz enxergar você preto. Então ele dá um negócio turvo na sua visão e você a pessoa não consegue enxergar você. E aí você passa 3, 4, 5, 6 anos orando, 7 anos orando, até Deus derrubar essas caças de demônio que alguém está fazendo e colocando isso no ser amado, no ser de luz, para que a pessoa venha acordar e no momento certo Deus vem e apresenta a pessoa. Quando você vê que você bate o olho na pessoa, você fala, meu Deus do céu, me identifiquei, isso daqui é para mim. Aí Deus chega e fala para você, tenho essa pessoa programada, tenho essa pessoa programada. Tem alguns casos que às vezes a pessoa reluta, ela não quer.
porque os demônios fazem com que ela relute. Tem vários testemunhos que são muito engraçados, que a pessoa ora, pede um príncipe encantado, e aí Deus traz uma pessoa totalmente oposta fisicamente para a pessoa. E depois a pessoa entende que aquilo ali realmente é de Deus, porque ela passa a amar e ela começa a entender. Porque a pessoa está cega. E os demônios não querem, né, união de propósito. Então acontece muito isso. Eu já vi vários relatos de igreja que eu acho muito engraçadinho quando eu estou escutando, elas comentando, né? Falando, nossa, eu pedi um príncipe encantado, do cabelo liso, aí trouxe o cabelo encaracolado, pedi um homem alto, magro, aí Deus trouxe um gordinho, aí, né, faz o contrário. Mas depois a pessoa vai entendendo que aquilo ali é de Deus, e o trabalhar de Deus é tão profundo que ela começa a ver o valor daquela pessoa, que é só Deus que faz isso na gente. Então a gente precisa realmente esperar em Deus, porque se você for pegar pelo seu achismo ou pegar pratos de lentilha, você vai atrapalhar todos os outros setores da sua história, porque você vai estar totalmente destruído na sua vida sentimental, vivendo uma maldição, e todas as outras áreas da sua vida não irão bem. Você pode falar assim para mim dela, mas eu já vi homens que têm uma vida sentimental destruída, mas ganham muito dinheiro. Mas exatamente isso, vive sob maldição, ganha dinheiro, às vezes é o próprio demônio que dá, é o próprio demônio que está oferecendo, que é para a pessoa se acomodar naquela situação, não ter o encontro com Deus e não viver o propósito. Nós temos que entender, irmãos, que tem trilhões de pessoas no mundo, todo dia nascem pessoas e morrem pessoas. Existem pessoas que vão servir a Deus, vão ter um encontro com Deus, vão comer do melhor dessa terra, vão ter uma vida próspera e viver sob bênção. Mas existem inúmeras pessoas que não vão chegar nesse nível. Elas vão morrer sem conhecer a Deus. Elas vão viver sob maldição, vão ter uma vida horrorosa e vão perder a salvação. Infelizmente, isso acontece. Deus fala na palavra: o mundo inteiro não se salvará. Uma parte do mundo vai se salvar. Uma parte não se salvará. Então, se nós temos a oportunidade de conhecer a palavra, conhecer a verdade, saber como aplicar essa palavra, entender que a nossa vida tem que ser com Deus, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Por que que o inferno se levanta na minha vida, por exemplo? Porque Deus me mostra a verdade, eu passo a verdade para os irmãos e o inferno não quer que ninguém saiba. Quer que você fique cego, surdo e mudo. Uma vez que você ficar inerte diante da situação e você não perceber que existe o lado do mal e o lado do bem, e que isso é real, que Deus é vivo e os demônios também existem, eles são vivos, eles não querem que ninguém fique sabendo disso. Eles conseguem dominar as pessoas e fazer das pessoas o que elas quiserem, contrariando a vontade de Deus. Mas quando nós temos a oportunidade de saber da verdade, entender como que funciona, nós vamos querer o quê? Comer do melhor dessa terra, irmãos, porque viver aqui é difícil. Quando você tem saúde, quando você é novo, você nem se preocupa com doença. Quando chega uma certa idade, que começa a aparecer as doenças no corpo, começa a vir as dificuldades, né? Você começa a ficar mais limitado, você já não tem aquela energia como você tinha antes, você começa a ver que a vida se torna um pouco mais difícil. E as dores vão vindo, as dificuldades vão vindo, e o caminhar se torna muito mais, sabe, é um suplício você caminhar. Se torna muito mais doloroso. Quando nós temos Deus na vida, a gente passa por situações nessa terra, a gente recebe dele a salvação, pelo fato de recebermos a salvação, a gente passa a servir a ele em santidade. Então nós nos santificamos porque nós já somos salvos. A gente quer comer do melhor dessa terra. Então você quer viver o melhor relacionamento, você quer ter dinheiro em fartura, porque você tem que ajudar outras pessoas, Deus vai te prosperar. Você quer ter saúde para usufruir do que Deus tem para te dar, você tem que ter saúde para falar do ID. Então Deus permite alguns percalços na nossa vida, doença, escassez, falta de dinheiro por um período, que é para ele vir dar reviravolta na nossa história e você ter testemunho. Olha, Deus faz. Porque se você viver que nem os demônios fazem com muitas vidas, você vai passar a vida inteira sem conhecer Deus. Porque ele dá dinheiro para a pessoa se enforcar no dinheiro. E a pessoa passa a vida inteira numa fartura de dinheiro. Aquilo nunca falta na vida dela, só que ela não tem a presença de Deus. Ela morre com o dinheiro, não leva o dinheiro e ainda perde a salvação. Aí ele vai trazendo prostituição, aquele monte de mulheres, aquele monte de relacionamento, a pessoa vai passar na mão de milhares de pessoas.
E ele vai distraindo as pessoas com aquilo, né? E a pessoa vai indo nesse sentido. Chega uma hora, a pessoa morre, teve milhares de relacionamentos, mas não teve encontro com Jesus, não conheceu um amor verdadeiro, não sabe falar desse amor, porque nunca viveu isso. Então o demônio vai iludindo, ele vai trazendo. Aí a pessoa se afunda nos vícios, por vários motivos ele vai trazendo vício para a pessoa vai se atolando no vício, se atolando no vício. E uma hora ela morre, morre sem a salvação, morre sem saúde. Não conseguiu entender o que era saúde, o que era felicidade, porque a droga corrompeu a vida dela. Aí traz para a vida de um casal, que às vezes Deus está unindo aquele casal, às vezes Deus tem propósito com aquilo, aí o demônio vem e traz adultério pro relacionamento. Que adultério tem consequência. O casal vai lá, se separa, uma das partes não tem estrutura, fica totalmente desequilibrado e desequilibrada, porque o amor da vida dele, da vida dela, era aquela pessoa que traiu. A pessoa não tem estrutura, vai morar na rua, se torna um mendigo. Fica desiludido. Aí na rua acaba se destruindo. Não tem o que comer, vive sem higiene, vive sujo, vai para bebida alcoólica, trafica droga, usa droga, fica na prostituição no meio da rua. Então o demônio veio para matar, roubar e destruir. Então quando a gente espera em Deus a providência dele, e a gente entende que você buscando Deus, você pode estar passando pelos perrengues que for, mas uma hora ele dá uma virada, que é para você ter testemunho, que é o que ele fez na minha vida e faz na minha vida até hoje, e eu tenho que entender que o processo é para isso, você anda mais tranquilo, e quando chega o momento que você amadurece na sua fé, e você amadurece no seu âmbito espiritual, Deus chega com a restituição. As coisas acontecem na nossa vida, porque as fases, elas passam. Os problemas, uma hora, passam na nossa história. E quando nós temos essa concepção, tudo se torna mais fácil. Demora, demora. Para Davi viver o que ele tinha que viver, ele sofreu perseguição, Saul tentou matar até ele ser rei. Quando você olha a história de José, foi vendido pelos irmãos. Os irmãos tinham que proteger ele era o caçula. Venderam ele. Afastaram ele do pai, da mãe. Ele foi mandado para uma terra estranha. Lá sofreu horrores, até Deus criar um cargo para ele ser governador. Quando você olha a história de Ruth, que ela casa, né, que ela se casa depois, mas ela foi casada, perdeu o marido, porque ela se casa com o filho de Noemi, o rapaz fica doente, ela fica viúva, e aí depois ela resolve acompanhar a sogra, acaba lá nas terras de Boaz, um homem programado para ela, que Deus prepara um novo casamento para ela, um casamento abençoado. O homem, quando olha para ela, se apaixona e ali Deus faz a união. Mas houve todo um sofrimento antes para ela conseguir casar e ser feliz. Então ela teve o primeiro casamento, que não durou muito, o rapaz morreu, e depois ela teve um encontro onde ela conseguiu ser mãe, ela conseguiu ter uma família que Deus preparou para ela. Então, quando a gente acha que é o fim da nossa história, ou quando a gente acha, não, agora eu vou ficar sozinho pro resto da vida, agora a minha vida acabou, Deus vem e nos resgata, Ele prepara, mas nós temos que ter a sabedoria de ficarmos em reserva com o Senhor, separados, reservados, aprender a esperar, porque é muito complicado você ficar passando de mão em mão, você ficar aceitando pratos de lentilha, você está trazendo maldição para sua vida. Uma vez que você traz essa maldição para sua história, as outras áreas da sua vida ficam todas fragilizadas. Nada fica bem. Nada fica bem. Você pode até falar assim, mas eu conheço alguém que sofreu muito na vida sentimental, mas é bem financeiro. Será que é bem financeiramente? Será que a pessoa está fazendo o que ela gosta? Será que a pessoa está completa no trabalho? Ou a pessoa é ranzinza, é brava, desconta, sabe, todo o vazio que ela tem por dentro nos funcionários, sabe, joga em alguém? Tá sempre nervoso, sempre apavorado, sempre desesperado. Por quê? Porque não tá vivendo uma vida sentimental decente. Porque o início, sabe, da vida de um ser humano, em termos de maturidade, é a família, irmãos. Então, Deus fala, né? Casa, mas deixa a casa do pai e da mãe, porque você vai ter que ter responsabilidade com a família que você está constituindo. Então, se a base é a pessoa que você ama, que vai caminhar com você, em igualdade,
né, a construção de uma família, é o pilar, é a base, tem que ser por ali, para que você venha prosperar nas outras áreas. Se aquilo ali não está bem, a pessoa vai fazer o quê? Ela está a parte principal dentro dela fragilizada, porque ela está vivendo um relacionamento que não foi programado para ela, ou ela está ferida de relacionamentos que não trouxeram nada, e ela está agora sozinha, ranzinza. Então a pessoa está o tempo todo nervosa sem saber por que está nervosa. A pessoa fica inquieta sem saber por que está inquieta. A pessoa não tem paz em momento algum na vida dela. Está rodeado de gente vazio. Rodeada de gente vazia. Nossa, mas eu tenho um monte de amigos. Fica alegre um pouquinho, aquele vazio por dentro. Por quê? Porque a pessoa certa não chegou e a vida sentimental dela não está estruturada. Então todas as outras áreas dela fica capenga, fica buracos, fica vazio. Então não tem entusiasmo para trabalhar, não tem entusiasmo para fazer as coisas, não vê graça em nada. Aí viaja, tá sempre se entupido de dívida. Quantas vezes eu já conheci gente que tem uma vida sentimental totalmente destruída, mas está o tempo todo viajando para postar foto na internet. Por quê? Porque é carente. Então precisa suprir a carência, mostrando que pode viajar, que consegue viajar. Toda viagem que faz está vazia, está faltando alguém, está faltando aquela pessoa. Aí vai naquelas viagens, naqueles lugares lindos, nem aproveita a viagem direito, aí tira aquelas fotos, faz caras e bocas, posta a foto na internet, só para mostrar, para se exibir e para ganhar like. Quantas pessoas não ficam o tempo todo na internet postando foto de biquíni, mostrando o corpo, sensualizando, porque é carente por dentro, é vazio, não encontrou a pessoa certa, não está vivendo o amor verdadeiro. Então ela precisa de likes. Então, para satisfazer esse lado emocional dela, ela precisa receber likes. Então ela tem que se expor. Como que ela vai receber like e chamar a atenção dos outros? Ficando seminua na internet. Então é carência, tudo isso é carência. É a parte afetiva que está doente, que está faltosa, que está fragilizada, porque não soube esperar a pessoa certa, não ora, não espera em Deus. Aí traz pessoas traiçoeiras, que não tem nada a ver com a vida dela, cheio de demônios, pessoas mentirosas, pessoas que traem, pessoas manipuladoras, e vai só caindo em laço e se ferindo a cada dia que passa mais e mais. Quando você aprende a esperar em Deus e aguardar em Deus, pode ser difícil até você receber a pessoa certa. Às vezes a pessoa está no processo de libertação. Você está aguardando em Deus, mas você sabe que aquilo ali é seu. Deus está tirando os demônios que estão dominando aquela mente. Deus vai purificar a mente daquela pessoa e trazer aquela pessoa no momento certo para a sua vida. E aí a vida da pessoa e a sua vida vai fluir em tudo. Por quê? Porque sua vida sentimental foi restituída, foi restaurada e tudo na sua vida vai dar certo. Então a gente tratar a nossa vida sentimental de qualquer jeito é muito perigoso. Nós temos que ter sabedoria diante desse processo para que a gente não venha cair em laço. Às vezes você vai ajudar alguém, que foi o meu caso, e aí você acaba caindo numa arapuca que depois é difícil de você sair. Porque você não está sendo orientado nem orientado por Deus, não buscou em Deus o direcionamento, a direção daquilo, e você acha que todo ato de bondade que você faz para alguém, que tudo aquilo que está acontecendo na sua história, eu fui boazinha e bonzinho para alguém, então agora está acontecendo algo na minha vida, essa pessoa apareceu, e na verdade não tem nada a ver um prato de lentilha. Às vezes você está dentro de casa, quieto, ou às vezes você sai, faz uma coisa corriqueira do dia a dia, você está levando uma vida comum, mas Deus já está cruzando o seu caminho. Entendeu? Para que a pessoa certa cruze com você, te veja, te admire. Ele apresenta a pessoa para você. Ele te mostra. Então a gente não precisa ficar, sabe, criando situações e circunstâncias para ser abençoado. Eu vou ajudar alguém, aí naquela festa eu vou conhecer alguém. Nós temos que tomar muito cuidado com religiosidade, hein, irmãos. O que eu já vi de gente dentro de religiosidade, entrando dentro de igreja. Você põe o pé dentro da igreja e eles querem te arrumar marido. Coloca o teu pé dentro da igreja e quer te arrumar esposa. Fizeram isso comigo a rodo. Eu entrava nas congregações, arrumava não sei quantos maridos para mim. Falei assim, gente, Deus não tem isso para minha história. Eu tenho que esperar no Senhor. Eu não vou me envolver nisso.
E queria porque queria, não porque você tem que casar, porque o irmão foi feito para você e não tinha nada a ver. Eu tenho vida com Deus, irmãos. Eu oro. Eu não fico enganada com as coisas. Eu sabia que não era. Porque eles querem casar, né? Eles querem mostrar um padrão ali dentro que todo mundo tá bem e tem casamentos que não são feitos por Deus, não é projetado por Deus. Então nós temos que esperar e confiar, ter sabedoria, ter inteligência, ter amor próprio, entender que não é por aí o caminho. Então Deus manda falar aqui para os irmãos que ele está cuidando da vida sentimental do teu povo. É a parte mais importante da nossa vida, é a nossa vida sentimental. Então nós temos que aguardar em Deus, porque Deus está trabalhando na área sentimental da vida do teu povo. Então vamos confiar que a união será perfeita. Porque tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você estava questionando, você não estava entendendo, né? E você fica angustiado, angustiado. De uma certa forma, com razão, porque a área sentimental é a área mais importante da sua vida. Se você não está completo e completa nela, o resto da sua história vai ficar falha. Não andará bem. Mas Deus sabe trabalhar a sua vida sentimental. Mas você tem que crer no Senhor. Você tem que confiar. E tomar muito cuidado com carência, irmãos, porque a idade das pessoas vão chegando. Às vezes você está num processo que você fala assim, ah não, a minha idade agora já tá avançada e agora Deus não vai trazer mais. Então eu vou pegar o irmãozinho da igreja, a irmãozinha da igreja, ah, mas uma amiga minha me apresentou tal. Busque em Deus primeiro o direcionamento, se isso daí é de Deus ou não, para você não entrar numa barca furada. Porque depois que seu barco encheu de água, a tendência sua é afundar. Então nós temos que ter sabedoria nesse sentido. Ah, mas eu tô mais velha. Irmãos, não tem idade para Deus nem para ter filho, sabia disso? Se Deus quiser, na sua pré-menopausa, fazer você engravidar, ele vai fazer. Do nada você fica grávida. Ah, mas eu fiz laqueadura, eu tenho preservativo, eu tenho isso, tenho aquilo. Você pode usar o lacre que for, hein? Quando Deus chega na história e ele quer abrir sua madre, não importa a tua idade, ele te dá toda uma infraestrutura. Ele te dá tudo o que for necessário para você passar pelo processo e você ter o seu filho. Então, quando Deus quer unir, ele não olha idade, nem para unir, nem para dar filho, nem para constituir família, dar crescimento em família. Ele não olha nada disso. Quando ele quer fazer, o projeto é dele, ele faz. O que nós temos que fazer é ter sabedoria para entender o processo, se valorizar, entender que isso é muito sério. Se a sua área sentimental não está bem, nada da sua vida vai fluir. Tudo dará errado. Agora, quando você está bem na sua vida sentimental, o resto é uma maravilha, o resto é consequência. Tudo flui. Deus acrescenta o resto. O importante é você estar com a pessoa que você ama. O importante é você trocar energia com a pessoa que foi programada para ser sua. Então, isso é o mais importante. Você ficar trocando energia com quem não tem nada a ver com a sua história, você não tem noção dos demônios que você está trazendo para sua história e o que eles vão fazer ao longo da sua vida. Está trazendo maldição para sua história? Com certeza está. E você vai sofrer as consequências disso. Vem doença, vem gravidez que não foi projetada. Depois tem os filhos aí todos tortos, filhos amaldiçoados e não sabe por quê. Por quê? Porque veio de um relacionamento amaldiçoado, de uma união que não foi programada por Deus, trouxe sofrimento, trouxe revolta. Aí você vai falar assim dela, Deus não conserta? Conserta, irmãos. Deus conserta tudo. Você pode ter vindo de uma família totalmente desestruturada. O pai traiu a mãe a vida toda, trouxe sofrimento para a mãe. Você só viu choro de mãe, briga. Passou vergonha, né? Qual que é a criança que não passa vergonha quando a mãe trai o pai ou o pai trai a mãe? E os amiguinhos ficam falando. Sofre retaliação, a cidade inteira fica sabendo. É uma perseguição terrível. Cresce com trauma. Mas Deus chega e restaura tudo. Os erros que os pais cometeram vão pagar por isso. Só que você não vai carregar uma carga que não é sua. A sua vida sentimental será diferente dos teus pais. Deus está falando com alguém aqui. O que Deus está trazendo para a sua vida é uma vida sentimental diferente da vida que os teus pais tiveram. Nem se compara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que você viu foi uma vida sentimental 8 e a sua vida sentimental com Deus vai ser 80. Então não tem, sabe, parâmetro para comparar.
Então tem que tirar esse trauma da sua cabeça. Ah, não deu certo com os meus pais, não vai dar certo na minha vida. Não, não é isso não. Sua vida é sua vida. A vida dos seus pais era a responsabilidade deles, era outra vida. A existência deles já passou e era a responsabilidade deles, ou eles estão vivos ainda. Então cada um tem uma história. Eles foram o quê? Foram duas pessoas que foram usadas por Deus para transportar você para cá. Então, dentro da concepção que houve desses dois corpos, surgiu você como feto. E dentre milhões aí de espermatozoides, você foi o que venceu a parada. Então você pegou e nasceu. Quando você nasceu, você tem uma outra vida com Deus. Então você tem que agradecer a vida do teu pai e da tua mãe por você ter vindo ao mundo, ter nascido. Tem que ter gratidão. Tem que amar incondicionalmente os pais, independente dos erros que eles fazem conosco, a gente tem que amar. Eu amava minha mãe, mas ela errou muito comigo. Mas eu tinha verdadeira adoração por ela, apesar de tudo que ela fez. A maneira como ela me tratou, o jeito que ela me criou, mas eu amava. Meu pai, a mesma coisa. Então, incondicionalmente dos erros que eles cometeram conosco, a gente ama, né, tá na responsabilidade de Deus, vamos tocar a nossa vida. A nossa existência é responsabilidade nossa. Então, a minha vida não vai ser igual à vida dos meus pais. A maldição veio até um determinado ponto, até onde Jesus não veio, teve maldição na minha vida, que foi arrastada através da vida dos meus pais. E a maldição da vida dos meus pais vieram dos antepassados deles. Só que isso foi cortado na minha vida a partir do momento que eu aceitei Jesus como único salvador. Eu falei, não, a minha vida agora é diferente. O que meu pai e minha mãe viveu lá atrás não tem nada a ver com a minha história. Eu sou outra pessoa. Então a nossa vida é daqui para frente. Então quando a gente tem todas essas convicções, quando a gente começa a entender tudo isso que é feito na nossa história, como que funciona o plano espiritual, a gente passa a viver mais tranquilo e de uma forma mais madura. Nós não agimos com imaturidade mais. Porque você conviver com uma pessoa imatura é terrível. Uma pessoa imatura, ela é inconsequente. Quando nós agimos com imaturidade, nós vamos ter atos, vamos fazer escolhas inconsequentes na nossa vida, que vai ter consequência lá na frente. E nós vamos pagar um alto preço com relação a isso. E nós precisamos ter sabedoria. Então, esperar em Deus é uma questão de dignidade. Esperar em Deus é uma questão de sabedoria. Aguardar a pessoa certa na nossa vida e não ficar nessa prostituição louca do mundo, se envolver com quem não foi programado para você, é uma questão de inteligência. Você quer comer o do melhor dessa terra? Então pague o preço da espera, que na hora certa a pessoa vem. Aguarde em Deus, que Deus tem uma mulher maravilhosa para você e um homem maravilhoso que vai te defender, que vai te amar, que vai ter, sabe, toda uma garra para trabalhar junto, vai crescer junto. Na hora que você estiver doente, vai cuidar de você. Quando você não puder fazer tal coisa, vai fazer por você, vai te ajudar. Não vai expor as suas fraquezas. Não vai ficar expondo, sabe, as suas coisas íntimas para os outros. Vai resolver as coisas com você, te amar e te preservar. Não vai ficar saindo falando mal de você, denegrindo a tua imagem, porque uma pessoa que ama não faz isso. Então é totalmente diferente. Quando você tem um relacionamento amaldiçoado, você só vive essas encrencas da vida. É fofoca, pessoa manipuladora, tá sempre colocando você contra os outros, coloca você contra pessoas no seu rol de amizade, né, de amigos, coloca você contra a sua própria parentela, em vez de trazer união para dentro da tua família, coloca você mais ainda contra a tua família. É uma pessoa que traz desunião em vários sentidos da sua história. Pode observar. Se você está num relacionamento, ou se você viveu um relacionamento amaldiçoado, que não foi Deus que trouxe, você vai se familiarizar com essas características que eu estou te entregando agora. Você vai se identificar com isso. A pessoa está sempre manipulando a sua vida, a sua história. Nunca você tem paz. Fora as brigas que tem constante, porque a ideia da pessoa nunca bate com a sua. A pessoa está sempre tentando se sobressair em cima de você, porque ela quer que você se sinta inferior a ela. Não existe amor nisso, irmãos. Uma pessoa que ama, ela vai valorizar o que você é, ela nunca vai diminuir você, ela vai te apoiar, ela vai fazer você se sentir melhor. Quando você estiver se sentindo mal, ela vai te ouvir. Ela vai te dar uma palavra que faça com que você se aproxime de Deus.
para que você venha se sentir melhor. Então é tudo diferente. É uma pessoa que vai caminhar com você em qualquer lugar que ela for. Pode aparecer uma pessoa mais bonita do que você, ela nunca vai ficar olhando aquela pessoa, porque ela não quer te magoar. Ela não vai dar vazão para o inimigo, ela tem prazer em estar com você. Então ela não vai entrar no restaurante encarando mulher dos outros, homem dos outros. Ela não vai andar com você dentro do shopping e trazendo vergonha para você, olhando, sabe, o glúteo de alguém, encarando o corpo de outra pessoa, te trazendo constrangimento. Quem já viveu esse tipo de vergonha aqui sabe o que eu estou falando. É terrível você viver isso. Você se sente diminuída, te humilha na frente dos outros. A pessoa que está vendo alguém fazer isso com você fica até com dó, porque se a pessoa está junto com você, ela tem que te respeitar. Ela não te respeita. Parece que você é um lixo, né? Nossa, essa mulher deve ser péssima, porque o cara está olhando para todas. Nossa, esse homem deve ser horrível, porque a mulher está olhando para todas. Irmãos, eu me renego a viver isso. Eu não ando do lado de uma pessoa que haja desse jeito comigo. Eu já passei por isso na minha vida, eu nunca mais vou viver isso na minha história. É uma falta de respeito terrível. O que essa pessoa é quando você não está com ela? Será que essa pessoa vai sair também olhando para todas as mulheres e todos os homens quando você não está junto? Porque se você está junto, ela faz isso. Quando você está longe dela, o que ela faz longe? Vale a pena você gastar a sua energia, desperdiçar o teu tempo, jogar a sua beleza fora, a cultura que você tem, a desenvoltura que Deus te deu, a unção que Deus te deu com uma pessoa que não te respeita nesse nível? Ficar trocando olhares com os outros? O ser humano tem que evoluir, o ser humano tem que crescer, tem que amadurecer, tem que ter controle. Imagina se eu fico toda pessoa que for bonita passar na minha frente, eu ficar encarando a pessoa porque a pessoa é bonita. Eu tenho mais o que fazer, irmãos. A gente não pode ficar, sabe? Você pode até olhar, nossa, que pessoa bonita, né? Mas olhar no sentido afetivo, primeiro que eu não tenho essa carência. Eu não preciso ficar olhando para ninguém nesse sentido. Quando você vê que a pessoa é compromissada, você vai ficar cobiçando um homem que é de outra pessoa, uma mulher que é de outra pessoa, Deus está contemplando as suas atitudes. Isso é adulterar. Jesus espremeu o caminho, ele encurtou o caminho. Porque antes o adultério, ele só era considerado adultério quando pegava a pessoa no ato do adultério. Então ela era apedrejada, ela era, sabe, ela era punida. Quando Jesus chega, ele começa a ensinar diferente para o povo. Você olhou para alguém, você desejou aquela pessoa, você já adulterou. O negócio ficou estreitíssimo. Então você tem que andar, por isso que eu falo, né? A gente anda em santificação porque já teve a salvação. Então eu já fui salva, eu já fui liberta, eu já passei pelo processo da metanoia. O processo da metanoia dói, ele é doloroso, mas ele é necessário. Então quando você passa por esse processo da salvação, da metanoia, que você anda em santificação, a nossa visão é outra. Eu não vou ficar olhando alguém que não foi projetado para mim. Ficar cobiçando alguém que é de outra pessoa. Eu não sou louca. Deus daqui a pouco vai puxar, daqui a pouco ele vai me chamar a atenção. Eu não vou ficar plantando maldição na minha vida para colher isso lá na frente. O que eu tenho que fazer como cristã, como uma serva de Deus, é abençoar. Senhor, que casal lindo. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor blinde. Que o Senhor jamais deixe uma terceira pessoa entrar nisso daí. Esse é o papel do verdadeiro cristão. E não ficar cobiçando a mulher dos outros. Cobiçando homens dos outros. Sabe? É errado isso. Nós não podemos fazer isso. Então nós temos que ter sabedoria na nossa caminhada. Então Deus manda falar para você, eu estou cuidando da sua vida sentimental. O que é seu não vai parar na mão de ninguém. Porque quando Deus fizer você passar por essa porta, quando você tomar posse daquilo que é seu, não entrará uma terceira pessoa. Ninguém vai interferir nesse relacionamento, porque aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Então, é uma aliança que Deus vai fazer na sua história, que não vai ter uma terceira pessoa, não vai ter família, parentela, amigos, não vai ter ninguém, bruxa, nem a bruxa de Blair, que a gente não vê, né, no filme, né? Que ela é, a gente não tem nem noção do que ela é. Pode vir até no meio invisível, pode até aparecer a bruxa de Blair aí. Ou a bruxa do 71. Não vai chegar na sua história mais, não entra.
Porque na hora que você passar por essa porta, Deus vai blindar essa porta e vai ser só você e o seu cônjuge. Porque Deus tem projeto com a vida de vocês dois. Deus vai unir dois chamados. Então tem ministério aí que o cônjuge vai andar junto, viu? Você não vai pregar a palavra sozinha, vai ter uma junção, vão trabalhar junto, nem que um fique no bastidor e o outro fique visível. Que cuide da sua agenda e você vai pregar, vai ter uns negócios, uns reboliços dentro do ministério, porque Deus vai fazer algo que é dele, é uma projeção dele. Vai viajar em volta do mundo? Vai pregar a palavra? Vai. Mas o projeto é dele. Mas que vai haver uma união de chamado aí, vai. De propósito de Deus. Então acalma o seu coração, porque quando Deus quer unir, não tem ninguém que venha ao contrário tentar separar. Deus faz cruzar caminho. Então são dois espíritos aí que nasceram para viver junto e caminhar junto nessa terra. Quem é que vai separar isso? Então não dê vazão na sua precipitação, não pegue pratos de lentilha. Deus está mandando explicar aqui para as pessoas, eu não sei com quem que Deus está querendo falar, para você evitar, por quê? Nesses dias agora, com essas festas que vai ter aí, que é a festa da carne, cuidado com o que vão te oferecer. Não pegue, não se contamine, não se suje. Pegou uma mulher que não é programada para você, você esquece, porque aquilo que é seu, Deus não vai te entregar. Pegou um homem que é programado, que não é programado para você. Ah, eu tô carente dela, não sei o quê. Ah, eu sou um amigo. Pegou, trouxe maldição para sua vida, você esquece o homem que Deus está programando para você, porque Deus não vai pegar aquilo que é santo, aquilo que Ele está trabalhando, para colocar na sua mão, uma vez que você está sabendo como que funciona, para você, sabe, trazer maldição para a vida dessa pessoa e trazer dor. O que é de Deus, irmãos, não tem confusão, não. É santo, acabou. Então, quer viver na prostituição? Viva, abra a mão do seu milagre, mas não lamente depois. Quer viver o milagre? Pague o preço. E deixa Deus trabalhar a sua história. Tá? Deus manda dizer para você, estou te dando livramento diante do que está por vir. Deus manda falar ainda o seguinte. Tem alguns irmãos, algumas irmãs aqui, que tem pessoas aqui que você está no início da sua conversão com Deus. Tem alguns irmãos e algumas irmãs que você já tem vida com o Senhor. Então, você não participa dessas festas. Mas tem alguns que estão começando agora a caminhada com Deus. Deus chegou na sua vida tem pouco tempo. Deus está trabalhando a sua história. Deus está te sondando há muito tempo. Deus está te dando livramento há muito tempo. Deus está te libertando há muito tempo. Só que você teve um conhecimento da presença de Deus há pouquíssimo tempo. Deus manda falar para você. Você está acostumado com o que está acontecendo aí fora. Que o mundo oferece. Então você tem um hábito todo ano nessa época do ano, nesses feriados, de agir de determinada forma. Só que Deus manda falar para você o seguinte: durante esses dias, Ele vai mudar algumas coisas do lugar para mostrar que Ele é contigo. Então, se você estava acostumado com uma rotina, a sua rotina vai mudar. Vai acontecer coisas na sua história que é Deus trabalhando na sua vida para te trazer libertação, para trazer para você, sabe, paz, para mostrar para você que Ele é contigo. Vai haver um trabalhar de Deus durante esses dias aí que está tendo a festa da carne. Deus vai se manifestar dentro da sua história, dentro do seu cenário, para mostrar para você que o caminho que você tem que seguir é com Ele. Então Deus vai mexer no âmbito espiritual, vai haver uma movimentação física, vai haver algumas coisas dentro da parte geográfica que você vai estranhar, porque todo ano você está acostumado a fazer sempre as mesmas coisas. Esse ano será diferente, porque vai haver um trabalhar de Deus uma vez que você tem buscado a presença do Senhor. E Ele vai te dar livramento dos pratos de lentilhas que vão surgir. Olha o que Deus está falando para algumas pessoas aqui. Você pode até aceitar os convites que não estão vindo de Deus para você ir. Você vai sentir vergonha de estar no lugar. Você vai sentir nojo de estar no lugar. Você vai sentir desespero, vontade de ir embora. Você vai ter reações totalmente contrárias do que os demônios te deram ao longo dos anos. Porque o Espírito Santo vai estar trabalhando em você. Você vai perceber que não é ambiente para você mais. Você não se encaixa nesses lugares. Essas pessoas não falam a sua língua mais. Você vai perceber que já tem um processo de metanoia acontecendo dentro de você e que você precisa mudar de vida. Então tem algumas situações aqui que vão acontecer com alguns irmãos
Deus vai mexer, vai movimentar para que você venha ficar liberto e liberta, para que você possa receber e comer do melhor dessa terra. Deus é tão misericordioso com você que Ele poderia deixar você se afundar no pecado e você ser uma pessoa triste e frustrada pro resto da sua vida. Mas Deus te ama tanto e Ele tem um propósito com a sua vida, um chamado na sua história, que Ele vai fazer todo um trabalhar com você durante esses dias para que você entenda que tudo que você viveu até agora foi todo um projeto que o demônio trouxe para sua história e que você pegou. Que você viveu sob maldição. E que agora Ele quer trazer você para a bênção e que a bênção você só vai viver na presença dEle. Ele tem uma vida sentimental saudável para você. Então Ele quer apresentar a pessoa certa para você, Ele quer trazer a pessoa certa, Ele quer que você seja feliz nessa área. E você precisa crer no que Ele está te mostrando. Você vai entender os sinais. E você vai entender que todo esse processo que você vai viver durante esses dias vai ser um processo de libertação que Ele vai estar fazendo em você. Para que você venha viver e comer do melhor dessa terra, porque Ele quer ver você feliz na sua vida conjugal, na sua vida sentimental. E não você viver essas loucuras que você viveu até agora. Engruvinhado em relacionamentos que não te levaram a lugar algum, amarrado numa pessoa que não foi projetada para você. Então prepare o teu coração, porque tem várias coisas que vai acontecer durante esses dias e é um processo de libertação, porque Deus está entrando na sua vida sentimental. Não desanime da sua vida sentimental, não desanime da pessoa que Deus programou para você. Tem irmãos e irmãs aqui que você sabe quem é. Você está lutando, você está orando, você está aguardando, então continua esperando. E deixa o agir de Deus, sabe, trazer resposta para sua história. É a melhor coisa que você faz, é isso. Agora você entendeu a importância da sua vida sentimental? Trate dela com mais carinho. Se prive. Ore mais. Busque em Deus que Deus prepara a pessoa certa. E no momento certo ela vem. Deus manda dizer para você, eu estou restaurando a vida sentimental do meu povo. Eu estou cuidando da vida sentimental do meu povo. Aquilo que é seu, ninguém toca. A túnica foi feita para você, só serve em você. Então descanse em Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. E você precisa confiar. E você que está nessa dúvida, que agora você já entendeu como funciona, você está com esses envolvimentos que não vieram de Deus, dá um basta nisso. Deus vai te ajudar a tirar. Tem algumas situações aqui que você está presa sentimentalmente. Deus manda falar para você, em questão de horas, esse sentimento não existirá mais no seu coração. Você vai sentir repulsa da pessoa, porque a pessoa não foi projetada para você. A pessoa, quando é projetada para a gente, irmãos, a gente não esquece a pessoa. A pessoa fica no coração da gente. Deus põe amor no coração da gente. Você pede para Deus tirar, Deus não tira. Você quer esquecer, você lembra. Na hora que você acha que você vai ficar tranquilo, em paz, você cruza com a pessoa na rua. Deus te mostra. Você abre a internet e aparece a foto da pessoa. Ele não deixa você esquecer, porque aquilo é dele. Então ele vai colocando amor no seu coração, nutrindo aquilo dentro de você. Ele não deixa você esquecer. Então não tem como você errar, tá? Confie em Deus, que Deus é contigo. Irmãos, o vídeo ficou muito longo, eu peço perdão, mas Deus pediu para falar, eu estou entregando. Assiste aí, quem quiser assiste até o final, quem não quiser, né? Eu sinto muito, mas está entregue a palavra. Toma posse do trabalhar de Deus na sua vida sentimental. Creia que Deus é contigo. Confia, porque o nosso Deus é santo, Ele tem o melhor para você. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos no fundo do nosso coração o Senhor cuidar da nossa vida sentimental, que é um ponto tão importante. Que o Senhor venha dar sabedoria para o teu povo. Que o Senhor afaste da nossa história todos os pratos de lentilha. Que só prevaleça na nossa vida aquilo que é o do Senhor. Nós queremos aquilo que é nosso. O que não for nosso, Pai, que o Senhor tire da nossa vida, da nossa história. Que o Senhor venha restaurar os corações quebrados e feridos. Que o Senhor traga, Pai, restauração. Que o Senhor liberte aquele que precisa ser liberto, para fazer essa junção, essa união, e que o Senhor venha, Pai, surpreender o teu povo durante esses dias, trazendo essa união de propósito, que o Senhor vai unir esses chamados, que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, trabalhar de uma forma sobrenatural, para que o teu nome seja glorificado na nossa história. E nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse da sua vitória e não desista da sua vida sentimental. Agora você entendeu a importância dela. Então agora você vai trabalhar em cima dela o mais forte que você puder. E trabalhar, sabe, o mais que você puder dentro daquilo que você tem. Tô sem força, vai sem força mesmo. Vou continuar orando, vou continuar aguardando. Então trabalhe dentro do impossível dentro da sua vida sentimental, porque é a parte mais importante da sua vida, para que outras áreas da sua história comecem a andar.
que as outras áreas venham, sabe, ter uma amplitude muito grande. Então você precisa trabalhar nessa área, tá? E confiar em Deus. Então descansa no Senhor, porque Ele está trabalhando, aquilo que é seu é seu, não se preocupe. Tem irmãos e irmãs aqui que está preocupado com o carnaval. Deus manda falar para você, não vai tocar no que é seu, não vai ficar com aquilo que é seu. Eu estou libertando, estou trabalhando, estou marcando encontro, vou fazer. Então acalma, descansa. Se concentre no Senhor e deixa que o resto Ele faz. Aquilo que é seu e ninguém toma, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.